A poluição do ar tem um custo, e é um custo alto, não só para quem sofre com problemas respiratórios. A economia de uma cidade como São Paulo também paga caro por isso. Flávia Freire, é isso, né? Paga caro, viu, Chico? Olha, as despesas com saúde podem chegar a 2,5 bilhões de reais por ano, por causa de doenças agravadas pela poluição. E dentro dessa conta estão os tratamentos e as internações. A cidade também perde milhões, porque as pessoas que ficam doentes deixam de trabalhar, de produzir. Quantas horas por dia você fica no trânsito? 9 horas. Percurso de meia hora eu já gastei 2h30. O que você faria nesse tempo livre aí? Com certeza daria atenção mais à família, meus filhos também. Iria aproveitar com meu filho, iria ler, iria passear. Um curso, seria algo mais para mim, ou para lazer, uma academia. Todo mundo tem muito mais o que fazer do que ficar horas parado no trânsito, né? Em média, quem vive em São Paulo fica 2 horas e 42 minutos por dia nos congestionamentos. Some essas horas numa semana, só de segunda a sexta. Dá mais de 12 horas. E num mês, 48 horas e 40 minutos. São 2 dias inteirinhos perdidos nos engarrafamentos. Ele deixa de produzir, ele deixa de usar esse tempo para estar com a família, com os amigos. É um impacto altamente negativo para a qualidade de vida, para a saúde e para a economia de São Paulo. A conta é simples: congestionamento gera mais poluição e poluição gera menos qualidade de vida. Aí o nosso organismo vai ficando debilitado, a resistência baixa. Um convite às doenças, ainda mais as doenças respiratórias. E o tratamento delas gera um custo imenso. Todos os anos, as despesas com os tratamentos de saúde das pessoas afetadas pela poluição em São Paulo chegam a quase 2,5 bilhões de reais. Nos períodos do ano, com ar mais seco, a poluição fica mais tempo, as pessoas vão mais produção coro interno, faz mais inalação e tudo é um gasto adicional. E tem mais, pare para pensar. Quem nunca faltou ao trabalho por causa de uma doença respiratória ou por causa de um filho com asma ou bronquite? A Beth tem experiência nesse assunto. Ela faz escova nas clientes pensando na bronquite do filho mais velho. Na última crise, o menino ficou internado 15 dias e ela ficou sem trabalhar todo esse tempo. 15 dias sem trabalhar. Sem trabalhar. Isso, para quem é autônoma... Seu salário nesse mês caiu pela metade. Quase zero. Foi difícil. Existe também outro tipo de perda. Às vezes a pessoa vai trabalhar mesmo doente e aí não produz tanto quanto poderia. É a chamada produção sacrificada. São todas as perdas econômicas relacionadas a atividades produtivas que acontecem por um problema ambiental que, como ele é externalizado, ele é socializado, ele não fica com culpa de ninguém. A gente falta um dia aqui, outro ali. Pode até parecer pouco, mas a perda financeira que a poluição gera é gigantesca. O professor Carlos Eduardo fez os cálculos em cima de uma fórmula do Banco Mundial para países em desenvolvimento. É a relação entre poluição, número de internações e a quantidade de dias perdidos. Ele descobriu que se São Paulo fosse menos poluída, deixaria de perder 6 milhões de dias de produção. Transformando isso em dinheiro, dá mais de 500 milhões de reais. E agora a bola fica com os tomadores de decisão da esfera política. Nós já temos aqui um argumento técnico. Por favor, prestem atenção. Como um todo, a região metropolitana de São Paulo está perdendo dinheiro mantendo o ar poluído. Pois é, né, Chico? E para reduzir mesmo a poluição, só tirando boa parte dos carros das ruas, né? E para tirar os carros das ruas é preciso ter transporte público de qualidade, é preciso ter metrô. Que a gente respira um ar muito poluído, todo mundo já sabe. O respirar tem mostrado aqui todos os dias o que causa a poluição em São Paulo e também os efeitos dela. Os efeitos principalmente para a nossa saúde, né, Chico? A sujeira que entra nos nossos pulmões, que agrava as doenças respiratórias e que pode levar até a morte, né, Flávia? Agora, de longe a gente vê no horizonte aquela faixa escura no céu. De perto é difícil ver
a sujeira no ar que a gente respira. Também, né, Mariana, são partículas tão pequenininhas, né, que entram no nosso corpo, é impossível enxergar sem um microscópio. Mas vocês se lembram que a gente mostrou aqui aquele teste do lencinho? É só passar o lenço umedecido no rosto, a gente vai ver impressionante, e aí dá para ver a cor que ele sai. Sai bem escuro, olha só. Então, assim, a gente não vê a olho nu, mas no lencinho não engana, né? E a gente resolveu mostrar essa poluição agora de um outro jeito. A gente vai conseguir enxergar o que está no ar. Vamos distribuir lençóis brancos para as pessoas que quiserem pendurá-los do lado de fora da janela de casa. Olha como é que tá a parede. Ela é azul e ela tá toda preta. Se a parede azul fica assim, como será que ficaria um lençol branquinho? Esquina das ruas Amaral Gurgel e General Jardim, centro de São Paulo. Aqui fica o bar onde o Aldenísio trabalha. E como trabalha, viu? Porque para tirar a sujeira que fica no balcão e nas mesas, ele passa pano 5 vezes por dia. Dou 5, 6 espios de manhã antes de começar a trabalhar. O cais da poluição é muito forte. Você vai ver como está preto esse lençol. Tenho certeza que vai ficar preto. Em 1997, a SOS Mata Atlântica fez o teste. Uma campanha mobilizou a cidade com a distribuição de lençóis brancos. No alto dos prédios, nas janelas das casas. Durante todo o inverno, esses lençóis foram a bandeira da despoluição do ar na maior cidade do país. Um mês depois, o que era branquinho ficou cinza. A medição caseira da qualidade do ar naquela época já mostrava que a cidade toda estava poluída. As piores regiões eram a Zona Norte e o Centro, especialmente a área onde fica o elevado Poste Silva, o Minhocão, e também o entorno do Teatro Municipal. E hoje em dia, será que algo mudou? Nós vamos refazer o teste. A TV Globo São Paulo, em parceria com a SOS Mata Atlântica, vai distribuir lençóis como este. Algumas pessoas vão achar que isso é banalidade, que não tem nada a ver, mas não tem nenhum problema. Quando a gente começava a falar de meio ambiente, todo mundo achava que era sonhador, tudo. Hoje não tem uma atitude do cidadão, não tem um trabalho, não tem uma atividade do ser humano que a questão ambiental não está presente. E o primeiro lençol já foi pendurado. Essa é a casa da Mariana. Aqui as janelas não ficam abertas nunca. Tem uma que separa a sala da sacada e outra aqui, Mariana me ajuda a mostrar, a janela da sacada. Bem, não tem como ficar aberta, porque aqui passa o Minhocão. Mariana, é impossível até de conversar aqui, né? É muito difícil de conversar. A gente deixa todas as janelas fechadas para poder ter um diálogo melhor. E a poluição, nossa, entra muita sujeira, entra muita poeira. Como vocês podem ver, aqui tá, ó, preto meu dedo. É aqui que a gente vai fazer o teste do nosso lençol. Como é que você acha que esse lençol branquinho que a gente vai pendurar aqui na tua sacada vai ficar? Nossa, ele vai ficar bem sujo, eu tô ansiosa para ver como que vai ficar bem preto. Para saber a quantidade de poluição a que você está exposto na sua casa, no trabalho, basta anotar o dia em que você pendurou o lençol e observar a mudança de cor. Uma tabela de cinza como essa indica a quantidade de poeira. Compare a cor do lençol com a cartela de cores. A cada semana você pode anotar o resultado e enviar os dados para a página do Respirar no G1, o portal de notícias da Globo. Vamos pendurar então. É diferente de você ver aquele relógio que diz a poluição num bairro, num lugar onde você não mora. Mas quando é na tua casa, a reação é imediata. As pessoas querem atitudes. E é isso que a gente quer fazer, com que esse ato simbólico se transforme em reação, transforme em atos de cidadania. Que as pessoas vão tirar satisfação, vão exigir do poder público. Com isso a gente faz com que haja melhoria para todos. Olha, a distribuição dos lençóis vai ser feita amanhã, sábado e domingo aqui na capital. E vai acontecer junto com o Viva Mata, que é um evento comandado pela Fundação SOS Mata Atlântica, que é a nossa parceira, como a gente viu na reportagem. E a repórter Dayana Garbim está no Parque do Ibirapuera. Boa tarde, Dayana.
Oi, Flávia, boa tarde para você. Estou aqui, ó, e esse aqui é o nosso lençol. Nós penduramos ele aqui porque tinha muito vento, então não ia conseguir mostrar direitinho para vocês, para a gente conseguir visualizar melhor. Como você disse, a distribuição vai ser feita aqui no evento, que acontece das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde aqui no Parque do Ibirapuera. Vou pedir para o Eduardo mostrar aqui. Eles ainda estão terminando de montar a estrutura aqui do Viva Mata, então vai ser nesse local a distribuição. Bem, a ideia é a seguinte, esse lençol branquinho, ele tem um adesivo. É esse adesivo aqui, ó, do Respirar, a nossa marca Respirar. A ideia é a seguinte, você vai colocar ele na sacada, em alguma janela da sua casa, e depois de 30 dias, a gente pode destacar primeiro essa partezinha aqui do adesivo. Aí, destacando aqui, a gente já vai conseguir ver a diferença no primeiro mês. A ideia é que você deixe mais 30 dias, porque aí vai começar o inverno, aqueles dias secos, que a poluição se concentra muito mais. Então, depois de 60 dias, a gente vai destacar a segunda parte do adesivo. E aí, sim, a gente vai ter a diferença. A gente vai saber como é que esse lençol branquinho ficou depois de 30 dias e depois de 60 dias. Aí, a ideia é que você entre na página do Respirar na internet e mande o resultado do seu teste para a gente. O número de lençóis que vão ser distribuídos aqui é limitado, mas você pode fazer o teste também na sua casa com qualquer tipo de tecido branco. Você pode pegar um pedaço de lençol, até uma fronha, de preferência que seja de algodão, pendurar na sua casa e fazer o teste. Outra coisa importante é quanto à chuva. A gente sabe que a chuva, ela ajuda a dissipar a poluição, então ela pode alterar mesmo a cor do nosso lençol. Então, se você puder, nos dias de chuva, tire o lençol e depois coloque de volta. Flávia. Obrigada, Dayana. E olha, eu tenho aqui comigo um outro lençol igual aquele que a Dayana mostrou, tá vendo? Eu vou abrir aqui pra gente ver exatamente o tamanho dele. Ele é grande, olha, já vem pronto para ser amarrado mesmo, então dá bem para colocar pendurado do lado de fora da janela. E aí é só ir acompanhando a cor do lençol. A gente vê que ele vem branquinho, exatamente, Mariana, ele vem branquinho, né? Mas com o tempo, é claro que depois de alguns dias, você pode ter certeza que ele vai escurecer. Então, Mariana, segura agora o lençol para mim, que eu vou mostrar a tabela que a gente viu ali na reportagem também, que vai junto com o lençol. Então, a gente vê que ela tem uma escala com vários tons de cinza, tá vendo? Para você poder acompanhar. Você vai poder ver a poluição, enxergar a sujeira que a gente respira todos os dias aqui na capital. E atrás tem todas as instruções de como usar. O site e tudo, né? E até um lugar para marcar quanto o lençol Isso é legal, ficou isso. sujo, né? Porque é assim, com esse cartão, que a gente vai poder acompanhar, né, Flávia? O Respirar vai acompanhar todos esses dados, vai coletar esses dados. Exatamente, vamos, Mariana. Inclusive, cada pessoa que pegar um lençol desses vai preencher uma ficha e a gente vai acompanhar a cor do lençol ao longo do tempo. Lembrando que essa é uma experiência caseira, só para a gente conseguir enxergar a poluição, não é um estudo científico. O evento começa amanhã no Parque do Ibirapuera. E se você quiser saber mais sobre a poluição do ar, é só entrar na página de São Paulo do G1. E lá também tem um espaço para você fazer o seu comentário ou a sua pergunta. Obrigada. Eu vou levar isso para casa, já vou pendurar. Esse já é seu, né? Já é tá meu. Bom, então. Traz o meu amanhã, tá bom? Obrigado, Flávio. Obrigada, Flávia. Olha aí, Mariana, chegou a época do ano mais crítica para a qualidade do ar. Verdade que essa terça-feira tá esplêndida, tá linda, tá maravilhosa, mas sem chuva o tempo fica seco e a poluição se concentra ainda mais. É aquela poluição que dá pra gente ver, né, Chico? Dá pra ver no horizonte, às vezes parece que dá pra pegar, não é, Flávia? A Boa olho tarde. nu, né, Mariana? Boa tarde, Chico, boa tarde a você aí de casa. E principalmente no começo do dia, né, gente? A sujeira fica suspensa mesmo no ar. Dá uma olhada só nessas imagens. Olha, elas foram feitas pelo Globocop por volta das 8 da manhã. E você está vendo, essa camada escura aqui é poluição. E é isso que a gente respira. Boa parte dessa sujeira vai parar direto nos nossos pulmões e agrava doenças, principalmente as doenças respiratórias, né? Bom, essas imagens foram feitas hoje cedo. Como é que está a qualidade do ar? Olha, está variando muito de uma região para outra, viu, Mariana? A gente vai ver aqui o mapa que mostra todas as estações, olha, todas as estações de medição da CETESB. A gente usa os dados dessas estações, mas a nossa análise é feita de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, que é mais rígido. Mas se a gente reparar, hoje tem material particulado, né, muito intenso em todas as regiões, toda a região metropolitana. Congonhas e Ibirapuera estão agora com a qualidade do ar regular, que a gente vê ali em amarelo. Aí o índice é inadequado em Cerqueira César, Osasco, Pinheiros e São Caetano do Sul. Qualidade má na Moca, Nossa Senhora do Ó e também em Santana. E o ar é considerado péssimo no Parque Dom Pedro II. E as estações que estão em verde são as estações em que a qualidade do ar é boa, só elas.
Agora, reduzir a poluição tem que ser um compromisso de todos, claro, mas principalmente do poder público. As pessoas podem e até devem usar menos o carro, por exemplo, mas é fundamental que se tenha um transporte público de qualidade. E outro grande problema que tem que ser enfrentado é a falta de qualidade do combustível que é usado. O diesel vendido em São Paulo, aliás, no país todo, né, é ruim, polui mais do que o que é vendido na Europa, por exemplo. Isso tem que mudar. Mas aí são necessários investimentos pesados de vários setores. É lei. Todo modelo de veículo que vai entrar no mercado brasileiro precisa passar por um teste para medir os poluentes que saem do escapamento. Nosso foco é ozônio e também material particulado, que é a fumaça preta que a gente enxerga. Depois que o modelo é aprovado, ele pode ser produzido pelas montadoras e aí circular pelas ruas do país. Isso vale para carros de passeio, caminhões e ônibus. É o Proconv, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que existe desde 86 para garantir que a tecnologia usada na fabricação dos motores esteja de acordo com a lei ambiental brasileira. O programa tem várias etapas que obrigam a indústria automobilística a investir em tecnologias mais avançadas e, por isso, menos poluentes. Por exemplo, desde 97 é obrigatório que todo veículo tenha injeção eletrônica e catalisador, equipamentos que diminuem a quantidade de poluição jogada no ar quando ocorre a queima do combustível nos motores. De lá para cá, esse tipo de equipamento vem sendo melhorado constantemente para poder seguir ao estreitamento dos limites de emissão estabelecidos pelo Procon. E o Brasil saiu na frente também com o etanol, combustível renovável feito da cana-de-açúcar. Hoje, 90% dos veículos fabricados aqui são do tipo flex, funcionam tanto com gasolina quanto com álcool. O etanol tem uma vantagem grande, o etanol de cana, que tem uma relação de emissão de poluente bastante favorável. Então, nós temos esse combustível ideal hoje no Brasil. O etanol pode ser considerado motivo de orgulho. O Brasil é um dos primeiros países a fabricar o álcool combustível e o único a utilizar o etanol em larga escala. Por outro lado, a gente não tem muito do que se orgulhar. O diesel fabricado aqui não é dos mais limpos do mundo. O diesel, assim como a gasolina, vem do petróleo e por isso não é renovável. Entre os 3 tipos de combustível, o grande vilão é ele, que é usado principalmente nos motores de veículos pesados, como caminhões e ônibus. O diesel é bastante semelhante à gasolina, ou seja, tem origem fóssil, só que além disso, o grande problema dele, principalmente no Brasil, é a quantidade de enxofre que você tem dissolvido nele. Na maior parte do estado de São Paulo, ainda é encontrado diesel com 500 a 1.500 partes por milhão de enxofre. E quanto mais enxofre, mais poluente é o diesel. Quanto maior for o número, pior é. Por exemplo, um S1800, quer dizer que tem 1.800 partes por milhão de enxofre nesse combustível. Então é muito enxofre. Nos países da Europa, por exemplo, esse diesel com um teor de enxofre tão alto já é proibido. Aqui existe um cronograma para que o diesel mais limpo seja fabricado, mas o cronograma atrasou. Tanto a Petrobras, que produz o diesel, como as montadoras que fabricam os motores não cumpriram uma das etapas. Por isso, o Ministério Público Federal firmou com as partes um termo de ajustamento. Petrobras e Anfávia tiveram que se reajustar e eles então fornecerão tanto a Petrobras um diesel de 50 partes por milhão, um melhor diesel de qualidade, e a Anfávia fornecerá esses motores de melhor tecnologia, que são chamados de Euro 5, equiparando-se aos motores europeus. A boa notícia é que a Agência Nacional do Petróleo, junto com as montadoras e a Petrobras, já anunciaram que a partir de janeiro do ano que vem, o S50, esse diesel mais limpo, vai estar disponível nas regiões metropolitanas. O nosso futuro, do ponto de vista de poluição ambiental, é atuar em cima do diesel para a gente ter cada vez mais controle das emissões e um diesel menos poluente.
Olha, a gente procurou a Petrobras, que informou em nota que já fornece o diesel S50 aqui na região metropolitana. E disse ainda que até 2013 vai produzir o S10, um diesel com menos teor de enxofre ainda. É isso, né, gente? Não tem mais escapatória. Temos que nos adequar, temos que investir e melhorar a qualidade desse combustível, que hoje é o mais nocivo para a nossa saúde. Mas, infelizmente, nem tudo é notícia boa. A repórter Dayana Garbim vai explicar por quê. Hoje a capital não tem um posto sequer preparado para receber o diesel S50. É que esse combustível precisa ser armazenado em um tanque à parte. Não pode ser misturado com outro tipo de diesel com mais enxofre. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustível, o investimento para a construção desse novo tanque custa cerca de R$80 mil. Veja o que disse sobre isso o presidente do Sincopetro. Nenhum posto colocou nenhum tanque, nenhuma bomba para atender esse diesel S50. A primeira é que nós temos que ter informações melhores, um planejamento para que seja feito. E em segundo lugar, que nós temos que saber custos disso também, que não é tão barato. Esse investimento de 70, 80 mil só vai valer a pena se o posto vender muito óleo diesel. Esse óleo diesel. Senão não vale a pena. E muitos postos não vão ter condição de fazer. Eu acho que se tudo correr muito bem, daqui 4, 5 anos, os postos talvez tenham interesse em vender esse produto. Olha, de qualquer forma, nós vamos acompanhar todas essas promessas, todas as etapas do processo para ver quando, afinal, vamos ter um diesel mais limpo, né, em São Paulo e no país. E você também pode participar do Respirar pela internet. Entre lá na página de São Paulo do G1, tá tudo explicadinho e lá você também pode mandar a sua pergunta. Mariana. Obrigada, viu, Flávia? Os moradores da região metropolitana de São Paulo respiraram hoje um ar de qualidade apenas regular em Osasco, no Ibirapuera, na USP e em Itaquera. É o que diz a medição oficial da CETESB. Hoje também ficou decidido que esta medição vai ficar mais rigorosa, só que a longo prazo. Depois de 2 horas de discussão, os membros do CONSEMA aprovaram o novo padrão de medição da qualidade do ar. Ele vai ser implantado gradualmente, em etapas. A primeira vai levar 3 anos. Se você não tiver um prazo para você ir acompanhando e forçando a implementação dessas medidas que não conseguem políticas, porque você não faz em 1 mês ou 2 ou 3. Pelos padrões usados até hoje pela CETESB, a quantidade tolerável de poeira que a gente respira num dia é de até 150 microgramas por metro cúbico. O novo padrão estabelece na primeira etapa 120. Na segunda, daqui a 3 anos, 100 microgramas por metro cúbico. E na terceira, sem prazo determinado, 75. Mas a Organização Mundial da Saúde considera aceitável um nível bem menor, até 50 microgramas por metro cúbico. O relatório foi aprovado por unanimidade, mas alguns conselheiros do CONSEMA ainda acham o novo padrão um tanto tímido. Nós vamos ter que aguardar por mais 3 anos para que níveis um pouco mais rígidos passem a vigorar. O governo do estado diz que um padrão mais rígido agora seria inatingível. Seria impossível a gente atingir esse novo padrão, por isso os prazos intermediários, para que a gente possa ir verificando a modificação disso, vamos acompanhando a evolução desses padrões, para a gente poder ter metas mais restritivas ao longo do tempo. Bom, Respirar entra hoje numa nova etapa importante, medir a qualidade do ar com um respirômetro. Ele vai ser transportado num carro que não polui nada. Flávia, muito boa tarde. Você esteve em Foz do Iguaçu no fim de semana, viu de perto esse carro elétrico. E em quanto tempo você acha que a gente já vai poder ter um desses andando aqui pelas ruas da capital? Olha, para o consumidor ainda vai demorar um pouquinho, viu, gente? Assim, numa previsão otimista, acho que é para daqui a 4, 5 anos. Mas a partir de hoje, quem mora ou trabalha aqui na capital já vai poder ver os carros elétricos do Respirar circulando por aí para fazer as medições da qualidade do ar. Mas antes de saber como está a poluição hoje, vamos ver a reportagem que o repórter cinematográfico Eduardo Mendes e eu fizemos lá na usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Chegar assim tão pertinho das cataratas do Iguaçu é emocionante, viu? E mexe com alguns dos nossos sentidos. Vocês conseguem ouvir a força da queda d'água? Olha que espetáculo, gente, que coisa mais linda! E é essa força que é transformada em energia elétrica. Foi isso que o homem fez em Foz do Iguaçu. Aproveitou a exuberância da natureza local e a abundância do Rio Paraná para criar a maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu, que bate um recorde atrás do outro desde antes da sua inauguração, em 82.
O último foi no mês de maio. Mais de 8 milhões de megawatts-hora produzidos aqui. É muita coisa. Tanto que um grupo de engenheiros está desenvolvendo novos aproveitamentos para essa energia toda. Em 2006, eles iniciaram o projeto Veículo Elétrico, que nós viemos conhecer. Já são 54 carros 100% elétricos, produzidos em parceria com uma montadora brasileira. Carros que são usados dentro de Itaipu e até fora da usina, na cidade de Foz do Iguaçu e também em outras cidades do país. Celso Novaes é o gerente do projeto e acredita que o veículo elétrico é o futuro da mobilidade nas grandes cidades. Não tenho dúvida que no futuro os veículos serão elétricos e esse é o caminho, né? Tentar desenvolver tecnologia para poder propiciar que isso ocorra o mais breve possível. À primeira vista, o carro elétrico é igual a qualquer outro. A principal diferença é que ele não polui nada. Debaixo do capô, a gente também não tem aquele tradicional motor. Ele é totalmente eletrônico. Não solta fumaça, por isso não precisa de escapamento. E a bateria fica aqui na parte de trás, no porta-malas. Para abastecer esse carro, é só ligá-lo na tomada. Agora, outra diferença é que ele não faz barulho nenhum. Eu vou entrar para vocês verem, vou ligar o carro, dá só uma olhada. Pronto, tá ligado. A gente não ouve nada, ele não faz nenhum ruído. Agora, eu vou dar uma voltinha. Pode parecer futurista falar em carro elétrico, mas a verdade é que essa invenção é anterior à do carro movido a gasolina. O primeiro foi construído em 1838. No final do século XIX, havia mais carros elétricos nas ruas do que a gasolina. Também não são de hoje as tentativas de se colocar um carro elétrico moderno no mercado. Sem chave, sem escapamento. Em vez de combustível, são volts que alimentam o carro elétrico. Elétrico é a palavra de ordem na Feira do Automóvel que abre amanhã em Nova York. E agora tudo fica ainda mais silencioso. O carro elétrico está chegando. No Japão, como comprova a reportagem de Maurício Kubrusli, o carro elétrico é uma realidade há muito tempo. Mas o preço ainda é salgado por lá. Mesmo com subsídios do governo, um carro elétrico básico custa cerca de 30 mil dólares, mais de 50 mil reais. O preço é hoje o principal empecilho para que toda essa tecnologia esteja ao alcance de todos. Se fosse comercializado hoje, o carro elétrico de Itaipu sairia por mais de 140 mil reais. Isso porque boa parte dos componentes do veículo são importados. Eu acho que à medida que a gente dominar mais a tecnologia, passar a produzir os componentes no território nacional, o carro vai ser barato e vai ser atrativo para todo mundo. Se a tecnologia já existe, se ela está sendo aprimorada, o que falta então para que o carro elétrico seja produzido em escala industrial? O professor da Faculdade de Engenharia da FEI diz que a resposta está nos bilhões de dólares que a indústria automobilística, baseada no petróleo, movimenta em todo o mundo. O petróleo, ele faz parte da economia do mundo. O mundo do automóvel é a indústria mais poderosa que sustenta a maior quantidade de pessoas no mundo. Até você destruir esse modelo e construir um novo, vai ter que passar por uma transição. Aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, o motorista nunca vai ficar na mão por falta de combustível. Dá para se afogar em tanta energia. Viram, Flávia, né? Você dirigiu esse carro. Qual é, além do barulho, alguma outra diferença do carro convencional? Não, Mariana, é muito estranho. Eu estranhei muito, né? Porque você entra, você só percebe que o carro está ligado por causa da luz no painel. E quando você sai andando, não tem arranque. É estranho. Ele simplesmente sai andando e é macio. É muito diferente. É um trólebus pequeno. Flávia, ele é carregado na tomada, né? Qualquer tomada serve, tem que ser um especial. Qualquer tomada serve, Chico, mas de preferência uma tomada 220, iguais as essas do que a gente usa no ar-condicionado, porque aí para dar uma carga completa no carro vai demorar apenas 8 horas. Se você tiver uma tomada 120, aí vai demorar muito mais, entendeu? E agora vamos ver, né, como é que serão as medições da qualidade do ar. O repórter César Menezes está no Ibirapuera com o carro elétrico e o respirômetro. Boa tarde, César.
Boa tarde, Flávio. Eu estou aqui ao lado da Avenida Pedro Álvares Cabral e estou decepcionado. Saí de casa hoje, esse dia bonito, vento frio, nessa manhã mais fria do ano. A gente já faz... Que maravilha, né? Não tem nada de maravilha. A gente descobriu isso aqui ao lado do respirômetro. Só para lembrar, ele mede 2 parâmetros. O primeiro é a quantidade de partículas no ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as partículas sólidas no ar não podem passar de 50 microgramas por metro cúbico. E a gente olha aqui, olha... Neste momento estamos com 79,8, tá roxo aqui, não é à toa. Estamos aqui há mais de 2 horas e isso já chegou a 130, Flávia. O outro parâmetro, que é o O3, o ozônio, de novo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não pode passar de 100 durante 1 hora neste momento, até que tá bom, olha, 34,2. Agora, lembrando, isso porque nós estamos do lado de um parque e num dia em que o trânsito na avenida está completamente tranquilo. Imagina o ar que nós respiramos num dia de congestionamento, daqueles mega congestionamentos, Flávia. Pois é, isso aí. Obrigada, então, César. Você pode acompanhar todos os detalhes do Respirar na página de São Paulo do G1. E lá você também pode fazer a sua pergunta. Chico. Obrigada, Flávia. Obrigado, acabou o SPTV. E você viu agora há pouquinho aqui no SPTV que existe a previsão do tempo de que a chuva vai continuar, o ar está mais úmido e isso é bom para a gente respirar. Com tempo assim como o de hoje, a poluição costuma diminuir, os poluentes não ficam tão concentrados. E a gente vai falar agora com a Flávia Freire. Boa tarde, Flávia. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Situação agora melhor, então, do que na semana passada, quando tinha uma faixa de poeira cobrindo a cidade. Bem melhor, né, Mariana? Com essa um pouco mais de nuvens assim no céu, a gente também vê que está um pouco mais úmido, né? E tudo isso ajuda a deixar o ar mais limpo, né? Dispersar a sujeira. Vindo para cá hoje, eu até peguei uma garoa e aí vocês sabem que chuva é a melhor coisa, né, para limpar o ar. De manhã, a qualidade do ar ficou boa na maior parte da região metropolitana. Agora mudou um pouquinho, a gente já tem ar de má qualidade aqui. Aqui é Mauá, né? Em São Caetano do Sul está inadequado. E a gente tem outras 8 estações com ar considerado regular. Lembrando que os dados são da CETESB, mas a gente usa os parâmetros da Organização Mundial da Saúde, que são bem mais rígidos. E olha, para ter uma visão mais abrangente da cidade, além das estações da CETESB, a gente tem levado o nosso respirômetro para outros pontos. Então a gente vai hoje até o bairro de Cachoeirinha, na Zona Norte, onde está a repórter Dayana Garbim. Boa tarde, Dayana. E o que o respirômetro está marcando hoje aí? Oi, Flávia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Deu uma boa melhorada realmente, como vocês disseram. A gente sente, trabalhando na rua, a nossa equipe toda hoje dá para respirar bem melhor do que na semana passada, que a gente mostrava índices altíssimos, né? Então, olha só, o respirômetro mostra nesse momento 68 microgramas por metro cúbico de material particulado. É bem mais baixo do que na semana passada. A gente estava mostrando aqui mais de 300 microgramas, né? 68 ainda não é o ideal. O ideal é abaixo de 50. 68, de acordo com o padrão da Organização Mundial da Saúde, é um ar considerado regular. E não é só porque eu estou falando que tá bom, deu um pulo agora, 133. Isso acontece porque a nossa medição ela é pontual. Então, se passa um caminhão ou um ônibus, como aconteceu agora, ela dispara. Mas, em geral, o ar estava bem melhor, Flávia. Obrigada, Daiane. Olha, essa semana o Respirar está especial. Reportagens feitas pelas equipes de correspondentes da TV Globo vão ajudar a gente a entender que a poluição é um problema mundial. Mas muitos países já se deram conta desse perigo e têm avançado muito no controle da emissão de poluentes. Hoje a gente vai ver como Paris, a capital da França, está enfrentando a poluição. Lá no alto da Torre Eiffel, o ar é mais para puro. Aqui embaixo é bem diferente. Essa imagem mostra que a poluição cobre Paris como um véu, uma cobertura de um bolo. Os franceses se preocupam. A cidade mais visitada do mundo pode ser um colírio para os olhos dos turistas, mas para quem vive aqui, em certos dias, o uso do colírio é quase uma necessidade. A poluição é um problema que, se no dia a dia parece invisível, está presente no ato mais obrigatório de nossas vidas: respirar. E existe um vilão óbvio nisso tudo. O carro, símbolo da liberdade de ir e vir, exala uma sujeira que está nos sufocando. O maior problema são as micropartículas, uma poeira finíssima que infiltra e se instala na parte mais profunda dos pulmões. E o que uma pesquisa descobriu é que ela não só piora a saúde das pessoas, em muitos casos, ela cria essas doenças. E também que esse ar poluído é diretamente responsável por milhares de mortes e pela diminuição da expectativa de vida das pessoas. A pesquisadora Silvia Medina explica. Nosso estudo efetivamente mostrou que para quem mora num lugar com tráfego de carros intenso,
No caso de crianças, pelo menos 15% delas desenvolve asma. E para pessoas com mais de 65 anos, é a mesma porcentagem que passam a sofrer de doenças coronarianas e respiratórias. Ela diz. Esse estudo monitorou 25 cidades europeias. Estocolmo, na Suécia, é a que tem o ar mais limpo. Bucareste, na Romênia, a que tem o pior. Paris ficou bem no meio, em 12º lugar. A União Europeia deu um prazo, até 2013, para que a poluição atmosférica diminua para o índice que a Organização Mundial de Saúde considera aceitável. O número é 10 microgramas por metro cúbico. Como só Estocolmo está dentro do padrão, a faxina é uma obrigação geral. É uma questão de limpar e, principalmente, de parar de sujar. O país que não cumprir vai pagar multas de 40 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. O transporte na Europa representa 33%, um terço das emissões de CO2. Todo esse dióxido de carbono na atmosfera pode ser diminuído por duas maneiras. A melhoria na tecnologia dos motores e, principalmente, o incentivo para que as pessoas andem, usem bicicletas e o transporte público. Paris é um bom exemplo disso. O governo francês lida com o problema de várias formas. Existem incentivos para se comprar carros mais novos, que poluem menos. Estacionamento em Paris é caríssimo, mas tem a contrapartida, desde ciclovias e bicicletas públicas bem baratas e uma oferta de transportes cada vez melhor. O governador da Île-de-France, o estado onde fica Paris, conta o que está sendo feito. Em toda a região em torno de Paris, nosso objetivo é aumentar a oferta do transporte público em 20%. Transporte fluvial, mais ônibus, mais 9 linhas de bonde, melhorar os trens. Temos que dar para as pessoas qualidade, pontualidade, que é muito importante, segurança e conforto. Tudo isso vai custar caro, 4 bilhões de euros, quase 10 bi de reais. Mas é um investimento na limpeza do combustível mais imprescindível para o ser humano, o ar que a gente respira. O parâmetro que a gente usa de 50 microgramas por metro cúbico trata das partículas maiores que o nosso nariz consegue barrar. Essa é a poluição que o respirômetro detecta todos os dias. Mas a meta ali da União Europeia é bem mais radical. Você viu que a intenção é baixar a emissão de poluentes para 10 microgramas por metro cúbico de partícula fina. É um exemplo para a gente, né? Obrigada, Flávia. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Menos poluição no ar, todo mundo quer isso, mas cada um precisa contribuir para que essa meta seja realmente alcançada. Você vem acompanhando essa discussão aqui no SBTV desde o mês de abril. Desde que o Respirar começou, nós mostramos quanto faz mal, né, a poluição para a saúde da gente, o que outros países estão fazendo para tentar resolver o problema e como boa parte do nosso problema está, sim, no transporte público pouco eficiente, né, Tramontina? E todas essas questões estão sendo discutidas neste momento por especialistas que participam do seminário Respirar. A repórter Dayana Garbim está acompanhando os trabalhos desde o começo na Faculdade de Medicina na USP e traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Dayana. Oi, Tramontina. Oi, Monalisa. Eu estou escondidinha aqui, vocês não estão me vendo e eu estou falando um pouquinho mais baixinho porque nós estamos dentro da sala do seminário. Nesse momento, vocês estão vendo aí um vídeo. É um vídeo que quem trouxe foi a Tânia Miller, que é secretária do Meio Ambiente lá da Cidade do México. Ela está mostrando para as pessoas que estão participando aqui do seminário como é possível sim incentivar o uso da bicicleta para reduzir a emissão de poluentes. Quanto menos trânsito, menos poluição. Então, esse é um dos exemplos. Também veio aqui o professor Douglas Dockery, da Universidade de Harvard, falar sobre as consequências da poluição nas pessoas. E o professor Paulo Saldiva, que apareceu em várias reportagens que a gente já mostrou, falando como a poluição realmente prejudica a nossa saúde. Mas não foi só mostrar isso não, a gente também está discutindo aqui quais são as saídas para melhorar a qualidade do ar. O professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, explicou como a poluição prejudica crianças e mulheres grávidas. A exposição a poluentes na primeira semana da gestação induz um menor peso fetal e um menor peso da placenta. A mexicana Tânia Miller mostrou o projeto Ecobici, um sistema de transporte urbano individual que complementa o da rede pública. As pessoas na Cidade do México usam a bicicleta para percorrer trechos curtos até a estação do metrô ou do ponto do ônibus, para então seguir viagem com o transporte público, explicou ela. Ecobici foi conceptualizado dentro de um programa general
como é o Plan Verde. Douglas Doctory, de Harvard, falou sobre a relação entre poluição atmosférica e a mortalidade por doenças pulmonares e cardiovasculares. Depois de acompanhar pacientes por 25 anos, ele concluiu que se reduzirmos em 10% a emissão de poluentes, seriam salvas 850 vidas. Nós ficamos mais de 4 meses no ar falando das consequências da poluição. Foram quase 300 reportagens, mais de 100 medições com o respirômetro na capital e na Grande São Paulo. Em 80% dos locais, o ar estava ruim ou péssimo. São iniciativas importantes que a gente tem feito em parceria com a Universidade de São Paulo, com outros parceiros, no sentido de levar projetos de responsabilidade social que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mas além de mostrar como respirar o ar poluído faz mal, os especialistas também mostraram aqui que a solução para melhorar a qualidade do ar está no investimento em transporte público de qualidade. Assim, as pessoas deixariam o carro em casa. O governador Geraldo Alckmin disse que o governo está investindo principalmente em trens e metrô. No mundo inteiro, hoje, o vilão da qualidade do ar é combustível fóssil, é monóxido de carbono, é trânsito. Então, melhorar o trânsito, por isso a nossa prioridade para metrô e trem, que é elétrico, não tem combustível fóssil e é coletivo. Bem, o seminário encerra daqui a pouquinho e assim a gente encerra essa série especial de reportagens do Respirar aqui nos telejornais da Globo de São Paulo, mostrando esse problema da poluição. Mas é claro que esse assunto não encerra. A gente vai continuar cobrando das autoridades essas soluções para melhorar o ar, Tramontina. Muito obrigado, Dayana. E o nosso tempo termina por aqui. Com a chuva, né, Tramontina, a gente sabe que a poluição diminui, mas será que estamos respirando um ar de boa qualidade, Tramontina? Pois é, a gente já viu pelas medições do respirômetro aqui no SPTV que nos dias chuvosos os índices de poluição caem. Mas ao longo dos dias, com a secura típica de inverno, a gente acaba não escapa de respirar os poluentes que ficam no ar da cidade. É isso aí. Então vamos falar com a Flávia Freire, que está de volta aqui ao nosso estúdio. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bom, Mona Bom, Lisa. Flávia, a gente quer saber, você tem aí a prova de que a nossa situação não está nada boa, não? Olha, vou te falar que até eu fiquei impressionada, viu? Boa tarde para você, boa tarde, Tramontina, Flávia. boa tarde a você aí de casa. Olha, tem aqui em minhas mãos um lençol do Respirar. Olha só a cor que ficou o lençol. Esse foi o lençol mais poluído que a gente encontrou desde que lançamos a campanha no dia 20 de maio, há mais de 3 meses. Agora, vocês querem ver uma coisa, Mona Lisa? Vamos fazer a Segura aqui, comparação. só para a gente ter uma ideia melhor. Isso, abre o lençol branco. Então, vamos lá. Esse lençol aqui é um lençol novinho, do jeito que ele foi entregue, o que a Mona Lisa está segurando, para os nossos telespectadores naquela época. Coloca então, se a um gente perto fizer uma comparação... Olha isso, quer ver? Olha, gente. vamos O fazer seu a comparação parece cinza, aqui. A gente Flávia. vê, pois é, que coisa Exatamente. horrorosa, né? A diferença de cor. E assim, para ser mais exato, a gente pode usar também a tabelinha que vem junto com o lençol para a gente ver a cor que ficou. Vamos ver se vocês conseguem mostrar aí. Eu acho que está entre os níveis 2 e 3. Sim, né? aqui parece que sim. Agora, para saber em quanto tempo foi essa transformação e onde esse lençol estava pendurado, vamos ver a reportagem de Dayana Garbim. E foi aqui, na Água Rasa, na Avenida Álvaro Ramos, essa avenida movimentadíssima por onde passam muitos ônibus, que o lençol do Respirar ficou mais escuro. Tá aqui a dona Ilza, que foi quem pendurou. Dona Ilza, 3 meses que esse lençol tá pendurado e ele ficou dessa cor. Ficou dessa cor. Surpreendeu assim, ó? Ainda ele não está tão sujo, porque eu não podia tirar quando chovia. Seu Orval, o que o senhor achou da cor desse lençol? Olha, muito feia, né? Pela nossa tabela aqui que o senhor tem na mão, tá entre o nível 4 e 5, né? Agora eu vou pedir a ajuda da dona Ilza e do seu Orval para a gente retirar o adesivo do Respirar e ver como é que ficou. Vou puxar aqui. Bom, não precisa nem falar nada, né? Olha a diferença. Eu há 48 anos respirando isso aqui, eu sou forte, né? Imagina como é que tá o pulmãozinho da senhora. É, porque isso aqui bateu vento, caiu poeira, choveu, limpou. Meu pulmão não vai para dentro, não sai mais. Aqui é demais, demais mesmo. Precisa ser feito alguma coisa para melhorar a situação da poluição em São Paulo, né? Pois é, se você quiser continuar participando do Respirar e tiver um lençol como o da dona Ilza, envie um e-mail pra gente. É só entrar na página de São Paulo do G1 e clicar na marca Respirar.